Aí. Glória a Deus. Gratidão a Deus por mais um dia, pela permissão que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos e falando e engrandecendo o nome dEle. Vamos colocar a mão em seu coração e elevar o seu pensamento aos céus, elevar o seu pensamento ao único que é digno de toda honra e glória, aquele que morreu por mim e por você, aquele que deu a vida para salvar nós pecadores. Pai nosso, Tu que estás no céu, que é santificado, ó Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas, te agradeço. Gratidão, desde os nossos dias passados até o momento de agora, meu Pai. Venho te agradecer. Grata sou a Ti, Jesus, ainda por todos os momentos e segundos que estamos aqui louvando e adorando a Ti. Grata por todos os demais minutos, segundos, dias, meses e anos que estão por vir, que assim, se assim for da Sua vontade e Sua permissão. Grata somos a Ti por tudo isso, Jesus. Pai, obrigado pelo louvor entoado hoje a Ti, que mesmo sendo por som ou por forma de clamor a Ti, nós entoamos com o coração cheio de amor a Ti, Jesus. Que o Senhor receba como um cheiro suave. Louvado seja Seu nome em todo sempre. Entrego neste momento, Pai, ao pastor para que possa nos ensinarmos um pouco mais da Tua palavra, do que o Senhor deixou para nós seguirmos. Que não sejamos apenas ouvinte, mas praticante dela. Que cada um aqui presente saia daqui rico de entendimento. Assim como todos os vizinhos de perto e de longe que escutarem a palavra de hoje. Que possam seguir e ter esse esclarecimento para seu coração e esse entendimento, Pai. Te agradeço agora e tudo sempre. E que assim seja em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Sentindo falta dos irmãos. Gente, será que hoje é quinta-feira mesmo? Quem está sempre perguntando, né? Será que é quinta-feira? Será que não é? Mas vamos lá. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Lembrando que o Evangelho é de Jesus, né? Então quem escreveu foi Mateus. Ué, cadê meu óculos? Acho que eu deixei no estúdio. Olha bem, mozinho. A gente vai chegando perto dos 30, assim, né? Espera aí que Melzinha vai ver se ela acha meu óculos ali. Ah, é. Isso que é bom ser novo, enxerga até no escuro. Aí, obrigado, Melzinha. Deixa eu encostar aqui. Estava lendo lá dentro, acabei esquecendo. Não costumo usar óculos de jeito nenhum. Aí, agora eu enxergo. Mateus capítulo de número 17. Todos encontraram? Amém ou não amém? Versículo de número 20. Está escrito: E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca ou pequena fé. Agora abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 24. Logo depois dos Salmos, vem os Provérbios. Como todos sabem, só abrir a Bíblia mais ou menos no meio ali. É assim que vai passando. Os Salmos você vai encontrar o livro dos Provérbios de Salomão, capítulo de número 24. Provérbios,
capítulo de número 24. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Todos acharam? Provérbios capítulo 24, o versículo de número 10. Está escrito: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vamos ler todos juntos bem alto esse versículo? Vamos lá. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia, como de costume, nós vamos usá-la durante todo o culto de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, concordando com as orações feitas nessa noite, neste lugar, Deus, nós bendizemos a Ti, Senhor. Sabemos que estamos aqui com um propósito, meu Deus, de louvar e adorar o Senhor, que é o único e verdadeiro, digno de ser adorado, Pai. Por isso nós estamos reunidos na Tua casa, Pai. Assim como os discípulos se reuniam ao Teu redor, nós estamos aqui reunidos, Deus, como Tua igreja, crendo que o Teu Espírito Santo está aqui, está em nós, fala e age através de nós, Deus. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que abra nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra nessa noite, que saiamos daqui não apenas como aqueles que ouviram uma palavra, mais uma mensagem, mas como aqueles que decidiram ouvir, crer e obedecer a Tua palavra, Deus. Move o nosso coração em direção ao Teu, Deus. Quebra os grilhões, as cadeias, tudo aquilo, meu Deus, que muitas vezes nos afasta do Teu propósito, joga por terra, Deus, a começar nas nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos, Deus, ser verdadeiramente chamados de cristãos, aqueles que se parecem contigo, Deus. Que nosso coração esteja como uma terra fértil, pronta para receber a boa semente da Tua palavra, que é o Evangelho, e que ela venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um, de forma a refletir por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Todas as vezes que nós falamos sobre fé, nós temos o hábito de usar aquele versículo, né, da semente de quê? Mostarda, que segundo Jesus era a menor das sementes, e que para se mover um monte de lugar era necessário ter a fé pequenininha. É ou não é? Mas quando Jesus ele está com os discípulos, no texto que nós vemos lá em Mateus 24, foi 24? Foi 17, 24 foi Provérbios, perdão. Jesus, ele critica exatamente isso. Ele chama os discípulos de... Cadê? Tem aí, Marcelo? Bota lá de novo o texto. É Mateus 17, 20. Homens de pequena fé. É isso mesmo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa... É isso mesmo? Incredulidade. É isso que está escrito aí? Não, gente. É Mateus 17, 20? Não, a Bíblia está diferente. Mas é isso aí. A ideia é que ele quer passar exatamente isso. Eles não conseguem expulsar um demônio e perguntam a Jesus acerca dessas coisas. Por que não consegue fazer isso, fazer aquilo? Como nós questionamos muitas vezes também acerca da nossa fé. E o que é a fé? Hebreus capítulo 11 define claramente o que é a fé. Abre aí rapidinho. Hebreus capítulo de número 11. Um texto que todo mundo conhece também, lá no finalzinho da sua Bíblia. Você pega Apocalipse, você vai voltando, você vai achar a carta de Paulo aos Hebreus. Capítulo de número 11. O versículo é o de número 1. Vou te dar aí um segundinho para você achar. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Só pegar Apocalipse e vai voltando, que é rapidinho. Você encontra a carta de Paulo aos Hebreus. Todos acharam? Amém ou não amém? Verso 1 está escrito: ora, a fé é o firme
fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé, ela é o firme fundamento de quê? Daquilo que nós esperamos. Nós esperamos em Cristo, não é isso? Tudo que nós esperamos, nós não esperamos nos homens, nós esperamos em Deus. Espera no Senhor e confia, e o mais Ele fará. Esperar em Deus não é fácil. Esperar em lugar nenhum é fácil. A diferença entre esperar em Deus e não esperar em Deus ou esperar em qualquer outra coisa é que quando nós colocamos a nossa esperança, Simone, em Deus e verdadeiramente confiamos nele, a angústia, a aflição, a agonia, como a gente costuma falar, né? Sai da gente. E a espera vira simplesmente uma espera. Deixa de ser um problema, uma ansiedade, vira o quê? Mais uma coisa a viver na nossa vida, a acontecer na nossa vida. Esperar em Deus, para esperar em Deus, melhor dizendo, é necessário ter fé. Porque quando nós temos fé, nós agradamos ao Senhor. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, ele tem a sua fé testada, provada. Eu quero passar rapidamente nesse texto com você, para nós lermos e já entrarmos no assunto da pregação de hoje, do sermão de hoje. Deixa o meu telefone me ajudar aqui, onde eu anotei. Eu estou precisando de um telefone novo. Quem quiser me dar um iPhone, eu estou aceitando, viu? Amém ou não amém? Aí, Melzinho. Gostou, né, Melzinho? O iPhone está em quanto já, gente? Qual? Eu não sei, eu nunca tive iPhone. É 17 já, então eu quero 18. Tem 18? Não, né? Então pode ser o 17 mesmo, então. E eu nem gosto de celular, hein? Quanto que é? 10 mil? Deus me livre. 13 mil? Não. Hã? Sem o carregador? Vigia, Marcelo. Não, muito caro. Vamos lá, depois vocês falam de iPhone. Quem fala de iPhone é outra pregadora, não sou eu, não. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Quando eu falo segundo, é segundo escreveu, viu, gente? Vocês são crentes, ficam perguntando, mas tem primeiro e segundo Mateus? Eu falei, você lê a Bíblia todinha. Amém ou não amém? Vocês me perguntaram, mas não tem. Tem não, gente. Mateus, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, estou procurando. Vocês estão lendo a Bíblia em casa, gente? Amém ou não amém? Ó, não ouvi não, hein? Deus vai queimar seu celular, sua TV. Vai deixar ser uns dias no Roberto Silvares internadinho lá, sem internet e tal. Não pode repreender o pastor, não. Aí lá você vai ter tempo de ler a Bíblia. Você tem duas opções, hospital ou cadeia. Qual que você prefere? Não é o lugar que as pessoas mais leem a Bíblia? É ou não é? Não é verdade? Ou é no leito ali, precisando de uma oração? Ou quando está na chave, os meninos ficam bonzinhos, não fica? Lei, acredite. Mas lê, ué. Dá um jeito, né? Tudo é uma questão de prioridade. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 4. Esse texto fala rapidamente de uma história que todos conhecem, de quando Jesus ele foi tentado pelo próprio Satanás. Vamos lá, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em... O diabo aqui, quando ele faz essa primeira indagação a Jesus, a primeira coisa que ele testa em Jesus é a sua fé. Ele diz, se você é o Filho de Deus verdadeiramente, então faça com que isso aqui vire o que você faça, o que você possa comer. Se Jesus realmente tivesse fé para transformar pedra em pão, ele poderia fazer sim ou não? Ele tinha, não tinha? Tanto a fé quanto o poder para poder fazer. Mas ele não dá ouvidos ao diabo.
E ele logo responde, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse, está? Está? Como é que ele sabia que estava escrito? Como? Porque ele lia a Bíblia, gente. Ué. Como é que você vai saber o que está escrito se você não lê? É impossível, não é? É ou não é? Hoje eu comprei uma mangueira assim. Foi Marcelinho que comprou para mim. Aí dentro do pacote tinha um manual pequenininho assim. A gente não enxerga mais letra pequena, né? Eu corri, peguei meu óculos, botei. Aí eu fui ler, era só encaixar de um lado, encaixar do outro. Muito simples, não é? Encaixa em rosca e está pronto. Mas eu vi que dentro da embalagem havia 2 roelinhas de plástico assim. Falei, gente, será que esse negócio aqui entra ali dentro? Quando eu fui ler o manual, você tinha que pegar a roelinha de plástico que vinha junto, colocar dentro, para depois unir as 2 pontas e rosquear. Do jeito que eu fiz, não caiu uma gota de água, porque eu fiz o quê? Eu li o manual. Isso aqui, ó, é o manual da vida. Você quer saber como vencer qualquer batalha? Leia a palavra de Deus. Jesus nos dá um exemplo aqui, é o que ele fala. Verso número 4. Ele, Jesus, porém respondendo disse, está? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aonde está escrito isso? Quem sabe? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, não precisa abrir. Mas lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, está escrito exatamente isso. Jesus sabia porque Deuteronômio faz parte do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que todo judeu era educado desde pequeno, conhecendo as histórias e estudando acerca disso. Você perguntar ao menino hoje aí o nome de um youtuber, ele vai falar o quê? Ana Clara e JP, o abençoado lá. Quem mais? Pergunta o nome dos discípulos, não sabe não. A culpa é da criança, não, é porque a gente não ensina. É ou não é? Está mais preocupado em passar o dedo, dar o YouTube. Fala, menino, fica quieto para lá. Estou fazendo as coisas. É ou não é? Diferentemente como era com Jesus. Ele confronta o diabo aqui, dizendo que a palavra de Deus, que ele conhecia, redarguia o diabo, ou seja, impedia que o diabo tomasse alguma ação, porque ele sabia o que estava escrito. Verso número 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, por quê? Por quê? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, até o diabo lê a Bíblia, você não lê, tá vendo? Ué, se ele falou que está escrito, é porque ele leu, hein? Você entendeu? É isso aí, Simão. O povo fala, poxa, eu estou pior que o diabo, até o diabo está lendo a Bíblia, eu não estou. Enfim, ele vira para Jesus e diz, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma. Isso está escrito no Salmo 91, versículo 11. Você que gosta de anotar aí, ó. Vamos lá. Versículo 7. Alguém leia para mim bem alto, bem forte. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus, e somente a Ele. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Isso também está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Você fala, pastor, você anotou isso? Não. Você sabe de cor? Não. Como é que eu sei? Porque está escrito aqui na Bíblia. Ó. Se você pegar a sua Bíblia e olhar, ela é cheia de detalhezinhos. Está vendo essas letrinhas aqui no meio? Ó? As referências bíblicas estão aqui. Ó. Mas como é que a gente sabe? Tendo a curiosidade de ler. Se você não ler, você não vai ter um verdadeiro encontro com Deus. Você só pode conhecer Jesus através da palavra dele. Ele diz que ele é a palavra, o verbo. Não há uma outra forma, uma experiência sobrenatural
que vai fazer com que você conheça aquilo que você não busca conhecer. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a forma que nós temos que buscar a Deus é através da sua palavra. Isso é tão sabido, tão interessante, que nós aprendemos acerca da fé e dentre muitas outras coisas. E eu quero falar nessa noite a respeito de algo que só é possível ser usado através da fé, que a Bíblia chama de a armadura de Deus, que está em Efésios, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Carta que Paulo escreve à igreja que estava na Galácia. É isso? Acho que é, né? Efésios, capítulo de número 6. Achou aí? Efésios, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Esse texto também ele é muito conhecido de todo mundo. Todo mundo conhece esse texto. O texto que nós vamos examinar essa noite de forma rápida, que nosso tempo já está acabando. Mas antes de nós lermos esse texto, que todo mundo já conhece, na verdade, eu quero falar rapidamente acerca dele. Eu gostaria de mostrar a você algumas imagens que repercutiram essa semana aí, de forma que chocou não só o Brasil, como o mundo inteiro está em choque com aquilo que está acontecendo no Brasil. Aconteceu só agora? Não, mas foi mostrado na TV apenas agora. A gente ajeitar aqui. Gostaria que você... Pode aumentar o som. Volta aí. Coloca para todo mundo poder assistir. Dá uma olhadinha na TV. Foi, Marcelo? Do bico ali, ó. A bala realmente, Rio de Janeiro não é para amadores, não. Ninguém acredita. Loucura. Meu Deus. Aí, apenas essa por enquanto. Pode tirar. O que vocês viram ali? Haviam soldados que estavam para subir ali na favela e já estavam comendo bala para tudo que é lado. É ou não é? Mas antes deles subir, o que eles fizeram? Eles estavam orando. Aí alguém pega o seu celular lá num barraquinho e filma e diz: verdadeiramente, o Rio de Janeiro não é para brincadeira, não. Esses homens, eles já tinham sido preparados no quartel, feito curso de tiro. Eles já estavam preparados para poder combater o crime. Mas antes de se lançar a guerra, o que eles fizeram? Eles oraram. Passa de novo aí, Marcelo, para a gente poder ver. Dá para colocar de novo? Preste atenção. Mas abre o áudio. Os polícias. Volta aí, olhar, só não está vendo. A entrada do bico ali, ó. Isso. Não foi uma atrapalhada, né, Marcelo? Vamos lá, coloca de novo. Do começo, vai. Olha só, mano. Os polícias. Olhar. A entrada do bico ali, ó. A bala realmente, Rio de Janeiro não é para amadores, não. Ninguém acredita. Loucura. Meu Deus. Tá vendo? Antes de subir o morro, eles oraram. Porque, embora tenham morrido muitos bandidos, também morreram policiais, como vocês viram.
E quem sabe quem vai sair vivo lá de cima? Ninguém sabe. Nem quem subiu para poder combater o crime, nem quem estava lá fazendo coisa errada. Ninguém sabe. Não sei, está em 100 e tantos mortos, né? Não sei quanto está o número. 120 e tantos mortos, né? E 4 policiais que morreram até agora. Como eu disse, antes de subir o morro, eles estavam preparados porque sabiam pegar nas armas, mas antes de qualquer coisa eles oravam. Nós vamos ler aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala a respeito da armadura de Deus, onde todo cristão, diga, todo cristão, deve estar revestido dela. Verso 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Fortalecei-vos no Senhor e na força. Como é que o crente se fortalece, irmão? Orando, jejuando, lendo a Bíblia. O que mais? Buscando a Deus, santificando a sua vida. Todos nós sabemos aquilo que devemos fazer. É tanto que até uma simples criança sabe o que tem que fazer. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? E por que a gente não faz? Por quê? Não, porque muitas vezes nós não temos fé. A melhor resposta é essa. Às vezes eu acho que é muito simples eu pegar esse telefone daqui e mudar de lugar para cá. Mas quem me deu vida, permitiu meu coração bater, meu sangue circular, meu cérebro funcionar, meus dedos funcionarem para que pegasse um telefone e colocasse aqui, foi o próprio Deus. Que se ele tivesse interrompido a minha vida 10 segundos atrás, eu não teria feito isso, teria? O nosso respirar depende da vontade de Deus. Tudo que nós fazemos depende da vontade, do querer de Deus. Vamos lá, versículo 11. Revesti-vos de quê, irmãos? Toda a armadura. É só de uma parte? É só do que eu quero? É só do que dá? É do que, irmãos? Toda a armadura de Deus. Existe uma história na mitologia que fala a respeito de um herói chamado Aquiles, que ele sai para combater um exército e ele mata muita gente. Ele é um dos melhores guerreiros que existia no mundo na sua época. Mas enquanto ele estava batalhando, um arqueiro lança uma flecha e essa flecha pega no calcanhar dele. E ali ele morre. Eu te pergunto, como é que uma pessoa toma um tiro no calcanhar e morre? É possível? Sim ou não? Aqui na Barra morreu uma mulher que caiu de segundo degrau de uma escada e morreu. Tem gente que cai de cima de um prédio e não morre, não é? Então, é possível sim. A Bíblia diz, não ignoreis os ardis do diabo. Por isso que quando ele vai tentar Jesus, Jesus estava preparado. A Bíblia diz que ele havia jejuado durante 40 dias e 40 noites. O diabo sempre vai estar em guerra contra mim, contra você. Vamos lá. Verso 11, ainda parte B, diz, para que possais estar firmes, aí o texto, contra as astutas ciladas do diabo. Ontem nós estávamos vendo acerca desse ocorrido que houve no Rio de Janeiro. Aí tinha um monte de presos, assim, um algemado do outro, parecia uma corda de caranguejo. E tinha uma moto no chão, dessas bis, branca. Aí fiquei olhando e falei, Cris, você sabe por que eles não abriram o baú da moto? Aí o policial falou, não abre não bota a mão não. Eu falei, por quê? Porque dentro do baú da moto, baú é onde você senta e abre ali atrás, eles colocaram uma granada, que na hora que alguém puxasse, explodir e matar todo mundo. Olha a ideia que o preso teve. Aliás, que o bandido teve. Se o ser humano é capaz de pensar isso para poder fazer mal ao outro, imagina o diabo. É por isso que a Bíblia diz aqui, no que nós acabamos de ler, na parte B do verso 11, para que possais estar contra as astutas ciladas do diabo. Diga ao irmão que está do seu lado, firma o ponto aí. Isso, vigia. Verso 12. Porque não temos que lutar contra as pessoas, carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde, irmãos? Aonde? Como é que o crente vence suas batalhas? Através da oração e o que mais?
Jejum, o que mais? Palavra, o que mais? Através da fé, o que mais? Obediência, o que mais? Através da vigilância. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esses dias eu estava com Cris aqui no escritório e ela estava revoltada já, com muita raiva na situação que aconteceu aí. Aí a pessoa vai e liga para ela. Aí ela já pronto para soltar os carros. Já falou, opa, calma aí. Calma. Respira fundo. Calma. Se você explodir agora que você está com raiva, você só vai piorar o problema. Aí ela conversou com a pessoa, resolveu a questão. Foi lá, a pessoa, não, Cristian, me desculpe, pelo amor de Deus, não sei o que, não foi? Porque a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Às vezes uma palavra que nós dizemos de forma errada, no momento da emoção, pode jogar tudo a perder. É ou não é? É assim. Por isso a Bíblia manda a gente vigiar e orar. Verso 12. Porque não temos que lutar contra as pessoas. Eu já li isso aqui, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para que possais resistir. Quando? E havendo feito tudo, ficar. O dia mau vai chegar para mim e para você. Vai acontecer. Um dia, uma hora, um momento, um tempo, eu não sei. Como vai chegar? Não sei. Quando? Não sei. Mas a Bíblia diz que se você estiver revestido com toda a armadura de Deus, você vai estar igual Jesus no deserto, preparado para poder guerrear. Vamos lá, verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, com o que, irmãos? Com o que? O cinturão da verdade, ele era o que sustentava a túnica dos soldados e mantinha a espada deles presa no lugar. Aí o texto diz que a verdade é o que sustenta toda a vida do cristão. Sem ela, tudo cai. Significa que, quando nós estamos cingidos com a verdade, há um texto que diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Por isso a Bíblia diz em João 8,44 que o diabo ele é o pai da mentira. E todos quanto vivem na prática da mentira querem agradar o seu próprio pai. Diz que ele é homicida e mentiroso desde o começo. E aqueles que fazem o que ele gosta querem lhe agradar. Quer agradar o diabo, vive uma vida dupla, uma vida de mentiras, uma vida que não agrada a Deus. A Bíblia diz que nós devemos andar na verdade, parte B. E vestido o quê? A couraça. Ela protegia o peito, é como se fosse um colete à prova de balas. Aquele vídeo que o Marcelinho mostrou ali, os soldados eles oraram, mas eles estavam preparados para poder subir ali. Imagina que o soldado faz o concurso, passa lá no concurso, aí fala, eu não vou fazer o teste de tiro, não vou aprender a atirar não. Fala, não, vou nada, na hora que chegar lá eu aprendo. Você acha que na hora que um traficante bota uma arma na cara do policial, vai dar tempo de na hora ele aprender a montar o fuzil, colocar a bandoleira? Vai dar tempo, gente? Por quê? Não deu tempo, ó. Assim é a vida da gente. Nós temos de estar preparados. Eles ali estavam com colete à prova de bala. Se alguém desse um tiro nele à distância, pegaria no seu peito e ele não iria morrer, porque ele estava revestido com a couraça da justiça. É isso? Isso nos mostra que isso representa a justificação de Cristo e a vida reta diante de Deus. Vamos lá. Parei aonde? 15. E calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Os soldados romanos eles usavam como uma sandália igual essa minha, assim, com tiras, só que elas eram apropriadas para andar em terreno pedregoso, arenoso ou de lama. Eles não ficavam toda hora, meu Deus, está encharcado. Não,
Eles estavam preparados para enfrentar qualquer terreno, onde quer que eles fossem. Jesus, ele é tentado pelo diabo no deserto. Daí o diabo leva ele no pináculo do templo, não é isso? E depois transporta ele para cima de um monte. Independente de onde ele estava preparado para resistir às tentações do diabo. Vamos lá, verso 16. Alguém lê para mim, rapidão. Tomando sobre tudo o quê? O quê, irmãos? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Sabe por que fala podeis apagar os dardos? Olha para cá. O escudo dos romanos, ele era feito formato triangular assim, e ele era revestido com couro molhado. Então, sempre que eles saíam para poder lutar, eles molhavam o escudo, que quando o exército colocava a flecha, botava fogo na ponta da flecha e atiravam, a flecha vinha sobre eles, batia no escudo e ela apagava, porque o escudo estava molhado, o couro sobre o escudo estava molhado. Poxa, mas como é que a gente sabe disso? Quando Paulo escreve isso aqui, ele estava preso em Roma. Então, muito provavelmente, ele olhava um soldado romano, via a forma como ele se vestia e foi escrevendo isso aqui para exemplificar acerca da fé e nós entendermos. Vamos lá, verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada, que é o que, irmãos? Pergunta ao irmão do lado, por que você não está lendo a Bíblia? Nós sempre oramos aqui para que o diabo não roube aquilo que você, aprende e entende. Não é pecado você buscar poder, revelação, nada disso. Eu particularmente não gosto dessas coisas e acredito muito pouco. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quer ver uma coisa? Quando os irmãos na igreja, na época de Corinto, eles começaram a fazer bagunça num culto, que você não sabia o que eles estavam falando, que um falava uma língua, outro falava outra. Paulo exorta a igreja, falou assim, olha, quando falar em língua, fala um ou dois, se tiver quem interprete. Se não tiver intérprete, fique calado. Fale apenas para você. Quando Paulo fala sobre a ordem no culto, está na Bíblia, isso está escrito na Bíblia. Por que as pessoas não sabem? Porque não leem a Bíblia. A Bíblia nos manda oferecer um culto racional a Deus. Como é que a pessoa vai ser racional se ela está enrolada num pano, rolando no chão? Que racionalidade é essa? Não faz sentido. A Bíblia nos manda fazer isso. Não é uma opção, é uma ordem. É uma ordenação de Deus. Vamos lá, para a gente terminar. Está onde? 17. Não, 17 já li. 18. Orando quando, irmãos? Em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E fazendo o quê? Fazendo o quê, irmãos? Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos ou por todos os irmãos. Há um texto que eu quero ler mais uma vez com vocês. Mas nós voltarmos, eu só li a parte A dele, Mateus 17. Só li a parte A, não foi isso? Foi isso? Faz de conta que você lembra. Fala, foi. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Se você estivesse em casa, dia 31, gente, amanhã, é o dia que o mundo comemora o Dia das Bruxas. Para nós que somos cristãos protestantes, nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. Foi o dia que Martinho Lutero foi lá na porta da Igreja Católica e pregou as 90 teses dele lá, contra aquilo que a igreja fazia, que era cobrar indulgências do povo. Então, o cristão não comemora Halloween, tá bom?
Não entra nessa de Halloween, isso é diabólico. O Melzinho já está dormindo, já foi. Isso é diabólico. Não faça isso. Tá bom? Não está gravando, depois ela assiste em casa. Não faça isso, não entre nessa. Dia 31 não é dia das bruxas para a gente, é dia da reforma protestante. O texto que nós vamos ler agora conta acerca de algo que de fato aconteceu. Imagine você que amanhã, meia-noite, dia das bruxas, o diabo solto no mundo, verdadeiramente, o mundo fazendo um culto aos mortos, que na verdade se comemora dia 2 no Brasil. Não é isso? Dia dos Mortos. E no mundo inteiro celebra-se o Halloween, onde as pessoas fazem fantasias e doce, aquela coisa toda que é um culto, na verdade. Isso é um culto diabólico. Imagine você estar em casa lá, de repente seu telefone toca. Qual é o nome do seu irmão ou irmã que mora no Braço do Rio? Washington. Maria Lúcia tem aqui na Barra, Marisete. Marisete. Ana Mel, uma coleguinha sua que mora ali perto de sua casa, qualquer uma. Laura. Mãe, aqui tá fácil. Seu telefone toca e fala assim: Simone, vem aqui em casa agora. Em casa que eu falo, na casa dos seus pais, no Braço do Rio. Porque fulano está endemoniado aqui, está quebrando tudo. Quando você ouve isso, você pensa que a pessoa está com raiva, ou quem bebe, que a pessoa bebeu, não é isso? Mas eu falo endemoniado, é endemoniado mesmo. Aquela pessoa que come parede, que levanta carro, que gruda na parede, vai andando assim com as unhas. É desse nível que eu estou falando. O que você faria? O Cris já desistiu ali. Imagine você. Você chega na casa da sua irmã, ela está lá com os cabelos voando sozinha, levitando dentro de casa. E que barulho, a pessoa rindo com o olho virado, assim, só a bola branca. O que você faria? Não, pastor, chamou o pastor. Isso foi mais de um demônio. Olha para cá. A Bíblia fala a respeito de 7 rapazes, ou 5, não lembro, chamados filhos de Seva, que eles andavam procurando demônios para expulsar, até que certa vez eles encontram um homem que estava tão endemoniado que a Bíblia diz que eles foram expulsar os demônios em nome de Paulo. Não, em nome de Jesus. Enfim, o demônio vira para eles e fala assim: bem sei quem és Paulo e Jesus, mas e vocês, quem são? A Bíblia diz que um homem endemoniado pula em cima deles e quebra eles no pau, que eles conseguem fugir pelados, de tanto que eles apanharam daquele homem endemoniado. Você imagina, 4 ou 5, sei lá quantos homens eram, contra um só. Em cima dele, quando corre, o outro vai e pega, e o outro vai e solta. Quantos braços esse homem tinha, gente, para pegar tanto homem assim e bater de uma vez só? Era o Bruce Lee? Imagina só. Isso aconteceu nesse texto que nós vamos ler aqui agora, verso 14, diz assim, Mateus 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe-se quantos homens? Um homem, pondo-se de joelho diante dele, de Jesus, e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes... E trouxe-o aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. Imagina que esse homem tinha que manter o menino acorrentado dentro de casa, porque se fazia uma fogueira, não tinha gás naquela época. Quem trabalha com saúde sabe. Às vezes você tem que prender um paciente na cama, né, amarrar ele de alguma forma, ou com gás, né, fala. Atadura. Imagina, antigamente dar uma porretada na cabeça dele. Antigamente era assim, não tinha anestesia não, gente. Você já viu alguém acorrentado por ser louco, essas coisas assim? Antigamente no hospício tinha muito disso, né? Levava a pessoa para lá e largava lá, e lá eles morriam ali. Aqui na Barra também tem. Aqui na Barra tem algumas pessoas que vivem enclausuradas por doenças teoricamente mentais, mas que muitos são demônios. Muitos deles estão possessos a ponto de perderem completamente a razão. Esse homem fala: Senhor, meu filho, quando a gente assustou, ele vai, pulou e se jogou no rio e tenta se matar. E é um inferno a vida da gente, não tem o que fazer com ele.
Aí eu trouxe ele para os seus discípulos expulsarem o demônio dele para ele ficar curado, e eles não puderam fazer. É o que diz o texto aqui, ó, verso 16. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam. Verso 17. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Aí responde o seu questionamento, Simone. Chama o pastor. E se eu for lá na casa de Maria Lúcia, enquanto o pau está quebrando lá em Braço do Rio? Aí chama o outro, e o outro já foi atender o outro. Oi. A autoridade tem que estar na sua vida. Você que tem que estar preparado e revestido do poder de Deus. Ué. A responsabilidade está sobre você. Imagina, você foi expulsar o demônio e falar: eu vou sair não, você não lê nem a Bíblia, não sabe nem o que você está falando aí. Porque eles fazem isso, eles envergonham as pessoas. Só quem já participou de uma sessão de libertação sabe o quão baixo um demônio pode ir. É terrível. Porque ele conhece tudo na sua vida. Tudo. Tudo. Ele vai fazer de tudo para te envergonhar na frente das pessoas. E um crente sem autoridade não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não busca Deus, é um prato cheio para o diabo. É ou não é? Imagina, meu filho, sua coleguinha com a mão toda torta. Vamos lá, larga ela lá, meus irmãos. Verso 18. E respondendo Jesus o demônio e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta, essa espécie, essa raça de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Apenas até aí. Certa vez, quando Jesus ele passava por um lugar, a fama dele já havia corrido por muitos lugares. E as crianças queriam ver aquele homem que andava sobre as águas, que ressuscitava os mortos. Todo mundo queria conhecer Jesus. Ele era muito conhecido do ouvir falar. E onde ele passava, as crianças tentavam chegar perto dele. E mais uma vez os discípulos dando bola fora. Ele vai passando e os discípulos vão tirando os meninos de berço. Sai daqui, menino, para de correr. Fica quieto. Criança não fica quieta. Criança é criança. Igual criança não pode chorar. Pode. Por quê? Porque ela é criança. E eles vão tentando se aproximar de Jesus, e a Bíblia diz que os discípulos vão afastando as crianças. Aí ele diz: olha para cá. Ele diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se nós não formos como crianças, de forma alguma entraremos no reino de Deus. Eu tenho o hábito, isso é meu, de orar por absolutamente tudo que você imaginar. Tudo é tudo. Pensa em qualquer coisa aí, tudo. Eu oro por tudo. Quando eu vou deitar, eu oro pela fronha, pela roupa de cama, pela cortina. Pelo que você imaginar, assim, coisa inimaginável. Tempo atrás eu queria comprar algo que eu não tinha o dinheiro para comprar. E aí, falei: vou vender uma coisa e comprar o que eu quero. Muito simples, né? Eu falei: não vou anunciar não, vou só falar com uma pessoa ou com outra. E eu fiquei assim, dias pesquisando o que eu queria comprar. Aí apareceu um, apareceu outro, apareceu um monte. Aí um rapaz apareceu querendo comprar o que eu estava vendendo. E apareceu outro. Aí eu pensei assim: peraí, eu quero comprar algo que eu nem orei por isso. Aí eu falei: Senhor, se não é o momento, e se não é para eu ter isso, faça com que isso desapareça da minha vida. No outro dia, quando eu abri para poder pesquisar, já tinham vendido tudo. Não sobrou um, não foi? Eu falei: caramba. Então,
Deus sabe o momento de todas as coisas na minha e na sua vida. Por isso, é importante que você vigie e ore em todo o tempo. Pelo quê? Por todas as coisas. Por mais simples que seja. Não importa o que seja, pode ser a coisa mais simples. Isso é tão verdade. Eu quero te mostrar mais um vídeo aqui. Eu gostaria que você saísse hoje daqui com essa imagem no seu coração. Bota o áudio direitinho para não ficar errado. Para começar tudo direitinho, começar o vídeo e o áudio. A gente espera você, Marcelo. Aumenta aí, aumenta o áudio e dá o play. É um menino dentro de um elevador. Vai lá, Marcelo. Jesus, por favor, abre a porta do elevador. Eu tô com um pouquinho de medo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Amém. Amém. Passa de novo aí. Jesus, É uma coisa por muito favor, simples, abre vai. a porta do elevador. Eu tô Não, com volta o pouquinho começo e de o áudio medo. direitinho, pra ficar tudo certinho. Jesus, por favor, abre a porta do elevador. Eu tô com um pouquinho de medo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Amém. Amém. Jesus, por favor, Parece brincadeira, abre né? a Corta, porta. Marcelo. Parece brincadeira, não é? Ele não fez isso do nada. Alguém ensinou ele a orar. Alguém tirou tempo para dizer a ele quem era Jesus. Alguém colocou a confiança daquela criança em Jesus. Não tinha ninguém do lado dele para dar a mão, para falar, dobra o joelho, fecha o olho, fica quieto, menino. Ele estava dentro do elevador sozinho. Um monte de botão para apertar, ele não sabe ler. Ele dobra o seu joelho, junta a sua mãozinha e fala, Jesus, eu estou com muito medo, estou com um pouquinho de medo. Abre a porta do elevador. Amém. Levanta e abre. A porta abre, como você viu ali. É isso que Jesus quer dizer, sabe, Cris? Nas mínimas coisas. Quer ter uma experiência com Deus? Não precisa passar um pano vermelho no corpo, ficar rodando igual um peão. Não precisa disso. Teste as mínimas coisas. Por quê? Deus se permite ser provado. A Bíblia diz isso. Deus ele quer se relacionar pessoalmente com você. Não é apenas os grandes milagres, são nas mínimas coisas. Eu me lembro que um dia na minha vida que eu me senti realmente um homem rico, foi o dia que nós chegamos da igreja, quando ainda era no outro prédio. Eu falei assim, poxa, Cris, eu estou com vontade de comer macarrão. Eu nem gosto de macarrão. Tem macarrão aí? Que você falou, tem. Ela levantou, foi lá, preparou um macarrão simples. Nós comemos o macarrão e fomos dormir. Na hora que eu fui deitar, eu fiquei olhando para o teto, assim, pensando, como Deus é maravilhoso, né? É um macarrão, uma coisa besta. Não é? Barato, nem sei quanto custa um pacote de macarrão. Mas é você ter o que você necessita. E às vezes, de vez em quando, até o que você quer ter. Sabe? Eu fiz a brincadeira do iPhone aqui. Hoje, graças a Deus, eu posso comprar o telefone que eu quiser. Que não vai fazer nenhuma diferença, financeiramente falando. O telefone, quanto tempo tem esse telefone aqui? Uns 5 anos já? Nunca quebrou, não é? Já quebrou de Cris, quebrou de Marcelo. O meu nunca quebrou. Uma vez de Cris deu defeito nessa peça aqui. Eu falei, tira do meu e bota no seu. Não foi? Tirou, botou no dela. O dela deu defeito de novo. O meu está aqui, com a peça trocada. E nunca deu um defeito. É isso. É você confiar, Maria Lúcia, nas mínimas coisas em Deus. Passa o vídeo do menino de novo aí, Marcelo, para a gente poder sair daqui com o coração cheio hoje. Mas bota o áudio direitinho, para ficar bem bonito. Se você não acredita em mim, acredita na oração do rapazinho ali, do menino. Jesus, Pode deixar mais alto aí. Pode deixar mais alto, para a gente poder ouvir a oração dele. Vai, volta o vídeo. Jesus, por favor, abre a porta do elevador. Eu tô com um pouquinho de medo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para nós podermos orar? Coloque a mão no seu coração.
Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos refletir na letra dessa canção, que fala do cuidado de Deus na minha e na sua vida, todos os dias. Que nós possamos verdadeiramente vivenciar um cuidado diário de Deus, todos os dias. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha Não aqui, importa se as portas se fecham agora, outras portas se abrem ali. as portas pertencem a Ele, Eu preciso aprender mais de Deus, porque verdadeiramente porque Ele é quem cuida de mim. é Deus quem cuida de você. Deus cuida de mim. Cante com fé, diga: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa diga: não ando sozinho. e não ando sozinho. Eu não estou sozinho. Estou sozinho, pois é. Eu sei que Deus cuida de mim. Deus Deus cuida cuida. de mim. Cante mais uma vez, diga: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Diga: eu amo a tua Eu casa. amo a sua casa. Declare com fé, diga: eu não ando E sozinho. não ando Eu não sozinho. estou sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de você, meu irmão. Se na vida não tenho direção, Preciso tomar decisão. preciso tomar decisão. Sabe por quê? Porque existe um Deus que te ama. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Cante: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim.